Olá, hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Eu sou Leila Veit e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Mais de 13 milhões de pessoas já fizeram teste para a Covid-19 no Brasil. Pelo menos 41 escolas de Berlim registram casos do novo coronavírus após a volta às aulas. OMS alerta para novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Médicos russos vetam transferência para a Alemanha de opositor russo suspeito de ter sido envenenado. Presidente da Turquia transforma igreja bizantina que funcionava como museu em mesquita. Mais de 13 milhões de pessoas no Brasil fizeram exame para diagnóstico de Covid-19 desde o início da pandemia até julho, divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número equivale a cerca de 6% da população do país. Entre os testados, aproximadamente 20% tiveram resultado positivo. Os dados são da pesquisa PNAD Covid-19, realizada com o apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no Brasil. O IBGE também divulgou que em praticamente todos os mais de 68 milhões de domicílios pesquisados havia itens básicos de higiene. Sabão ou detergente e máscara, por exemplo, estavam presentes em mais de 99% das casas. Ao menos 41 escolas de Berlim registraram casos de Covid-19 em professores e alunos nas primeiras semanas após o reinício das aulas, informou nesta sexta-feira o jornal Berliner Zeitung. Isso representa cerca de 4,5% das escolas da capital alemã. A reportagem se baseia em dados das autoridades de educação da cidade, que afirmam que 37 escolas impuseram regime de quarentena a uma parte dos professores e alunos após o surgimento das infecções. Segundo o jornal, na maioria dos casos, foi registrado apenas um caso de professor ou aluno infectado e não há contaminações regulares dentro das escolas. Berlim foi um dos primeiros locais na Alemanha a reabrir as escolas após as férias de verão. Os alunos são obrigados a usar máscaras nos corredores, durante os intervalos e ao entrar nas salas. No entanto, a proteção pode ser retirada durante as aulas. O noroeste da República Democrática do Congo registrou desde 1º de junho 100 casos e 43 mortes por ebola, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, com 100 casos de ebola em menos de 100 dias, o surto na província de Equador está evoluindo de maneira preocupante. Segundo ela, a situação exige caras intervenções, mas, com a Covid-19 também exigindo recursos e atenção, é difícil aumentar as operações. O vírus provoca febre hemorrágica e tem taxa de mortalidade de cerca de 70%. Em 25 de junho, as autoridades do país africano haviam declarado o fim da 10ª epidemia de ebola no país, que assolou 3 províncias no nordeste do território desde agosto de 2018 e matou 2.280 pessoas. Aliados do líder oposicionista russo, Alexei Navalny, acusaram as autoridades russas nesta sexta-feira de impedir a transferência dele para uma clínica na Alemanha. Navalny está internado em um hospital da Sibéria com suspeita de envenenamento. Eles afirmaram que a decisão, que atribuem a Moscou, coloca em risco a vida do ativista, já que a clínica onde ele está internado não teria as condições ideais para atendê-lo. Navalny, um dos maiores críticos do governo do presidente Vladimir Putin, está em coma na unidade de terapia intensiva de um hospital de Omsk. Nesta quinta-feira, a Organização de Direitos Humanos alemã, Fundação Cinema pela Paz, informou que ele seria transferido para Berlim para tratamento médico. Uma ambulância aérea iria buscá-lo na Rússia. Porém, os médicos russos afirmam que as condições de saúde de Navalny não permitem a transferência. A equipe médica de Omsk excluiu a hipótese de envenenamento, mas afirmou que não pode informar o diagnóstico completo devido à legislação. A esposa de Navalny, Yulia,
e a porta-voz, Kyria Yarmysh, contestaram a versão dos médicos e criticaram a decisão do hospital. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, decretou nesta sexta-feira a conversão de uma antiga basílica bizantina de Istambul, a Igreja de Chora, em mesquita. No mês passado, ele havia feito o mesmo com a Basílica de Santa Sofia, que de museu passou a mesquita, despertando críticas ao redor do mundo. A Basílica de Chora foi construída no século VI e convertida em mesquita em 1511, após a conquista de Constantinopla pelos otomanos. Na década de 1940, ela foi transformada em museu. A igreja é considerada um dos melhores exemplos de arte bizantina. Como museu, o edifício passou por um longo processo de restauração para revelar os afrescos e mosaicos originais que haviam sido cobertos com gesso durante a utilização como mesquita. Agora, ainda não se sabe o que será feito com os afrescos. Na Santa Sofia, foram colocadas cortinas para cobrir os mosaicos durante as orações muçulmanas. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.